Suzuki GSX-R 1000R. Ela representa o ponto de partida da guerra moderna pela velocidade. Sob sua carenagem trabalha um motor de 999,8 centímetros cúbicos com 4 cilindros, capaz de produzir 202 cavalos de potência, enquanto movimenta apenas 203 quilos. Isso significa que cada cavalo precisa empurrar aproximadamente um único quilograma de massa, uma relação que permite acelerar de forma brutal até velocidades próximas dos limites físicos de uma motocicleta homologada para as ruas. Durante décadas, essa fórmula dominou o segmento das superbikes: mais potência, menos peso, mais velocidade. Mas, acima dos 290 km por hora, surge um inimigo que nenhum aumento simples de potência consegue derrotar: o ar. Nesse ponto, a resistência aerodinâmica cresce exponencialmente. O motor continua ficando mais forte, mas a atmosfera se torna uma parede invisível. E a próxima máquina é construída justamente para lutar contra ela: BMW M1000RR. A GSX-R já possuía potência suficiente para assustar qualquer piloto, mas ainda desperdiçava energia tentando empurrar o próprio piloto através do ar, e a M1000RR surge para reduzir essa perda. Seu motor de 999 centímetros cúbicos entrega 212 cavalos, enquanto o peso cai para apenas 192 quilos. O verdadeiro diferencial, porém, está nas asas aerodinâmicas desenvolvidas a partir do Mundial de Superbike. Em velocidades superiores a 300 km por hora, essas superfícies produzem downforce, pressionando a moto contra o solo e reduzindo tendências de wheelie e instabilidade. O resultado é uma velocidade máxima próxima de 314 km por hora. Mas existe um limite impossível de ignorar. O piloto continua exposto. Continua sendo um enorme obstáculo aerodinâmico sentado sobre a máquina. Para ir além, não basta controlar o vento. É preciso atravessá-lo. Ducati Panigale V4R. A BMW combateu a instabilidade. A Ducati decide atacar a potência. Seu motor V4 de 998 centímetros cúbicos alcança impressionantes 16.500 rotações por minuto, um regime mais próximo de uma máquina de competição do que de uma motocicleta de rua. Com escapamento racing, a potência chega a aproximadamente 240,5 cavalos. Cada explosão acontece milhares de vezes por minuto dentro de 4 cilindros, trabalhando no limite da resistência metalúrgica. O objetivo é simples: produzir mais energia sem recorrer à sobrealimentação. Mas toda máquina aspirada encontra uma barreira inevitável: temperatura, atrito, resistência dos componentes internos. Quanto mais potência se extrai, mais próximo se chega dos limites físicos do próprio motor. Então surge uma solução que não aumenta apenas a eficiência. Ela força mais ar para dentro do motor. Kawasaki Ninja H2. A Panigale extraiu quase tudo que um motor aspirado podia oferecer. A Ninja H2 muda completamente as regras ao instalar um compressor mecânico em seu motor de 998 centímetros cúbicos. O supercharger comprime o ar antes que ele entre nos cilindros, permitindo que mais combustível seja queimado a cada ciclo. O resultado são 231 cavalos produzidos por uma máquina de 238 quilos. Não se trata apenas de potência adicional. Trata-se de densidade energética. O motor passa a produzir muito mais força, sem precisar aumentar significativamente seu deslocamento. Mas a H2 ainda precisa obedecer leis de trânsito, regulamentações globais e exigências de homologação. Ela continua sendo uma motocicleta de rua, e isso significa compromisso. O próximo estágio elimina esses compromissos completamente. Kawasaki Ninja H2R. A H2 abriu a porta da sobrealimentação. A H2R atravessou essa porta e destruiu tudo atrás dela. Utilizando o mesmo conceito básico, ela eleva a potência para 310 cavalos, chegando a aproximadamente 326 cavalos com o efeito Ram Air em alta velocidade. Isso equivale à potência de diversos carros esportivos modernos concentrada em uma motocicleta. Em condições ideais, sua velocidade máxima se aproxima dos 400 km por hora. Nesse nível, o piloto deixa de sentir o vento. Ele sente a pressão da atmosfera inteira tentando arrancá-lo da máquina. Mas quando a potência ultrapassa os 300 cavalos, surge um novo problema. Não é aceleração, não é aerodinâmica, é estabilidade. Pequenas oscilações tornam-se enormes ameaças. E alguns engenheiros decidiram resolver isso da maneira mais radical possível. MTTY2K Turbine Superbike. A H2R ainda utiliza um motor convencional,
A Y2K simplesmente remove o conceito inteiro e instala uma turbina Rolls-Royce Allison 250 derivada da aviação. O resultado é uma motocicleta com aproximadamente 320 cavalos e impressionantes 576 Nm de torque. Para comparação, esse torque supera o de muitos caminhões leves. O funcionamento também é diferente. Não existem explosões alternadas em cilindros. Existe uma turbina girando a velocidades absurdas, produzindo potência contínua como um pequeno helicóptero terrestre. Mas a brutalidade da turbina traz problemas próprios: consumo elevado, resposta peculiar do acelerador. Autonomia limitada. É uma demonstração extrema de força, não necessariamente de eficiência. O próximo projeto tenta corrigir essas limitações sem abandonar a filosofia da turbina. MT T420RR. A Y2K provou que uma turbina podia mover uma motocicleta. A 420RR prova que ela pode fazê-lo de forma ainda mais extrema. Sua turbina, Rolls-Royce Allison C20B, produz aproximadamente 420 cavalos e 678 Nm de torque. São números normalmente associados a veículos de competição. A eletrônica evoluiu. Os sistemas de controle ficaram mais sofisticados. O objetivo não era apenas aumentar potência, era tornar essa potência utilizável, mas existe uma barreira que nenhuma turbina consegue resolver. O piloto continua sentado no lado de fora da máquina, continua criando turbulência, continua sendo um freio aerodinâmico ambulante. Para continuar aumentando a velocidade, alguém precisaria abandonar completamente o formato tradicional de motocicleta, Dodge Tomahawk. A 420RR mostrou os limites da turbina. A Tomahawk ignora esses limites e instala um motor V10 de 8,3 litros, originalmente desenvolvido para o Dodge Viper. São aproximadamente 500 cavalos e 712 Nm de torque. O deslocamento sozinho é mais de 8 vezes maior que o de uma superbike convencional. O motor parece grande demais para motocicleta, porque realmente é. Toda a máquina parece um experimento criado para descobrir onde termina o bom senso mecânico. Mas a potência já ultrapassou aquilo que pneus convencionais conseguem transformar em velocidade de forma eficiente. Não basta adicionar mais cavalos, é preciso redesenhar completamente a interação com o ar. Surge então o conceito do Streamliner, Attack Streamliner. A Tomahawk possuía potência monstruosa, mas ainda carregava o formato de uma motocicleta. O Attack elimina praticamente toda a exposição ao vento. Seus dois motores, Suzuki Hayabusa, turbo-alimentados, produzem cerca de 900 cavalos combinados. O conjunto possui aproximadamente 5,6 metros de comprimento, mais longo do que muitos automóveis. O piloto desaparece dentro da fuselagem. O ar não atinge mais um corpo humano. Ele encontra uma estrutura projetada exclusivamente para atravessá-lo. Agora o problema muda novamente. Potência existe em abundância. Aerodinâmica também. O desafio passa a ser controle absoluto. Em velocidades extremas, um simples movimento pode iniciar uma sequência catastrófica. E o próximo projeto leva essa filosofia ainda mais longe. Bubby 7 Streamliner. O Attack mostrou que uma motocicleta pode se parecer mais com um míssil do que com uma moto. O Bubby 7 leva essa ideia ao extremo, utilizando um motor V4 de 2.997 centímetros cúbicos, capaz de produzir aproximadamente 500 cavalos. Em Bonneville Salt Flats, essa máquina ultrapassou os 590 km por hora. Isso significa percorrer quase 164 metros por segundo. Durante um único segundo de aceleração máxima, ela avança mais do que o comprimento de um campo de futebol. Mas os motores convencionais começam a encontrar limites cada vez mais severos. Componentes trabalham sob cargas absurdas, temperaturas se aproximam de zonas perigosas. A busca pela velocidade absoluta exige ainda mais potência e ainda mais risco.